Olá, então vamos lá estudar a atomística, né? Então a gente tem o postulado do átomo, do Rutherford e Bohr, que é o que nós vamos estudar, tá? Então ele diz que o átomo tem um núcleo com cargas positivas e nêutrons e 7 camadas de elétrons, sua carga é negativa, tá? Aí os estudiosos da tabela periódica trouxeram, né, esse conhecimento para a tabela e colocaram assim. O átomo, ele tem um símbolo, no caso do enxofre, um S, tá? Ele tem uma massa, no caso do enxofre, 32 gramas por mol. Tem um número atômico correspondente ao seu núcleo. Então, a gente diria que o enxofre tem 16 prótons e tem o número de elétrons expresso bem aqui, tá? Se ele tem 16 prótons, carga positiva, e ele é neutro, tá? A carga negativa dele também vai ser 16. Só que ela já está expresso aqui o próton, tá? Então, ele vai vir para cá, 2, 8 e 6. E a gente vai aprender que o enxofre tem 3 camadas. Dessas 7, ele só tem 3. K, L e M, tá? O número de cargas positivas é chamado número atômico, 16, tá? Quando o átomo é nêutron, os 3 são iguais, tá? Eu tenho 3 números iguais, 16 prótons, 16 elétrons, número atômico 16. A massa a gente chama de A, tá? Então, a massa é o número aqui de cima. Então, ele é 32. Então, revisando, massa 32, número atômico 16, número de cargas positivas 16, número de nêutrons, de elétrons 16. O neutro, a gente faz A menos Z. Então, eu tenho 32 menos 16, 16 também. Coincidência, tá? Aí, nós estudamos que o enxofre precisa obedecer a regra do octeto, né? Então, ele precisa obedecer. O que diz a regra do octeto? Tá? Que aqui na última camada, ele tem que ter 8 elétrons. Ele tem? Não, ele tem 6. Então, ele vai receber elétrons para ficar na regra do octeto. Então, ele vai passar a ser enxofre menos 2. É importante lembrar o seguinte, tá? O próton dele não mudou, é 16. Mas ele recebeu, ele ganhou elétrons, são 16, 17 e 18. Então, ele passa a ter agora 18 elétrons, certo? Então, todo átomo tem um núcleo e uma eletrosfera e pode ser 7 camadas. O átomo é representado por um símbolo com uma ou duas letras, tá? Ele tem uma massa, tem um número atômico e tem camadas de elétron. Essa última camada aqui do enxofre, que precisou ser completa, tá? Essa última camada tem quantos? 6 elétrons. Então, eu falo que a camada de valência dele tem 6 elétrons, tá? E que ele precisa receber 2 elétrons. O Linus Pauling, o que ele fez? Ele estudou o que estaria no meio das 7 camadas, tá? Para isso, ele pegou essas 7 camadas e passou a desenhar elas em pé. Então, ficou K, L, M, N, O, P e Q. Aí ele não quis continuar no estudo do Rutherford e resolveu simplificar, tá? Então, em vez de usar K, L, M, N, O, P, Q, ele resolveu usar números. Então, não são 7 camadas? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Até aqui nós estamos no modelo do Rutherford.
Mas como ele estudou o que tinha aqui no meio, ele postulou que teria uma subcamada que cabia 2 elétrons, chamou ela de S. Então, todo átomo da tabela já teria, tá? A camada S. E a partir do segundo nível, ela teria a camada P, que cabe 6 elétrons. Certo? E do terceiro nível, ele teria uma subcamada ali no meio, que ele chamou de D. E que o D cabe 10 elétrons. E a partir de 4, eu teria o F. Então, preste atenção. É como se ele tivesse pegado esses subníveis e tivesse colocado aqui no meio, tá? S, P, D, F, S, P, D, F. Então, agora ele não chama mais isso de camada. Ele chama isso de nível, tá? Então, eu tenho 7 nível e 4 subnível, que seria o SPDF. Certo? Então, agora vamos ver como que a gente distribui esses elétrons nesses subníveis aí dele. Então, ele postulou que se eu pegasse essa ponta, né, um S2, eu acabaria chegando, tá, no 7S2. Então, esses elétrons andariam nessa coluna dessa maneira, tá? Em diagonal. E terminaria aqui. Então, agora a gente vai pensar assim. Se o enxofre tem 16, como é que eu tenho 16 nesse subnível? Então, a gente vai contando os expoentes. Então, o enxofre precisa de 16 elétrons. 1S2, aí ele vem pra cá, 2S2, aí ele sobe, vai aqui no 2P6, e nós vamos contar quantos elétrons já tem. 6, 8, 9, 10, eu preciso de 16, então vamos continuar. Ele vem pra cá, 16, aí ele vai pro 3S2, 17, 18, tá? Passou, desculpa. 10, 11, 12. Aí eu vou subir aqui. Quando chegar no 3P6, tá? 12 com 6, 18. Então, passou. Tá? Eu quero só 16. Então, eu posso usar aqui o 4. Então, o que eu digo? Que a camada do valência pode ser expressa em 6 elétrons ou pode ser expressa no diagrama de Pauli, ó, 2 mais 4, 6. Tá? Se eu falasse assim, enxofre, tá? Quais são os subníveis de valência dele? Eu teria os últimos, 3S2, 3P4. Então, vocês vão perceber o quê? Que se eu somar 4 mais 2, a camada de valência dele tem 6 elétrons. Tá? Então, a gente tem aqui um estudo desde o começo da atomística, certo? A gente tem Rutherford, a gente tem a expressão de número atômico, o estudo de partículas subatômicas, aí a gente tem a regra de octeto, átomos que recebem e doam elétrons, a gente tem camada de valência e nós temos, tá, o diagrama de Pauling, que é um postulado sobre o que teria no meio das camadas. E camada de valência expressa em elétrons, camada de valência expressa em íons, CIS-2, e camada de valência expressa no diagrama de Pauling. As três nomenclaturas querem dizer a mesma coisa.